Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós estudaremos o conceito de independência linear e como isso está relacionado com o Wronskiano. Além disso, nós relacionaremos essa questão da independência linear entre duas funções com o conceito de conjunto fundamental de soluções de uma equação diferencial de segunda ordem linear e homogênea. Em um curso de geometria analítica e álgebra linear, nós aprendemos o conceito de independência linear para um conjunto de vetores. Aqui consideremos que nós temos dois vetores, um vetor V1 e um vetor V2. O vetor V1 nós multiplicamos por um escalar real A1 e o V2 nós multiplicamos por um número real A2. E nós dizemos o seguinte: nós dizemos que esses vetores V1 e V2 são linearmente independentes se acontecer dessa igualdade ser satisfeita apenas quando A1 e A2 são ambos iguais a zero. O que nós vamos fazer aqui é estender este conceito de independência linear para um conjunto de duas funções. Então diremos que duas funções f e g são linearmente independentes em um intervalo i se a função f multiplicada por um número real a1 mais a função g multiplicada por um número real a2 for igual a zero. Então, essas funções vão ser linearmente independentes nas situações em que a1 e a2 são necessariamente iguais a zero para todo valor de t neste intervalo i. Se acontecer desta igualdade ser válida para valores de a1 ou a2 que são diferentes de zero, então nós dizemos que essas funções f e g são linearmente dependentes. Uma outra forma de determinar se as funções f e g são linearmente dependentes ou independentes é verificar se uma função é proporcional a outra função. Caso seja, então diremos que essas funções f e g são linearmente dependentes. Caso contrário, nós dizemos que essas funções são linearmente independentes. Vamos ilustrar isso por meio de um exemplo. Então, nesse exemplo, nós temos duas funções, uma função f de t, que é 5 cosseno de t, e uma função g de t, que é seno de t mais π sobre 2. E o nosso objetivo é determinar se essas duas funções são linearmente independentes ou são linearmente dependentes. Bom, como aqui nós temos o seno de uma soma, e nós sabemos que o seno da soma é dado por essa expressão, ou seja, o seno de alfa mais beta é igual ao seno de alfa cosseno de beta mais seno beta cosseno alfa. Então, nós aplicamos essa propriedade trigonométrica na função g de t e obtemos o seguinte. Então, aqui temos o seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Lembrando que cosseno de π sobre 2 é igual a zero, então aqui teremos seno vezes zero, que está aqui. E lembrando que seno de π sobre 2 é igual a 1, então teremos aqui 1 vezes cosseno, que está aqui. Então teremos zero mais cosseno, de onde nós temos que a função g de t é cosseno de t. Nós temos duas formas de determinar se essas funções f e g são linearmente dependentes ou linearmente independentes. A primeira forma que nós vamos fazer aqui é multiplicar a função f por um número real a1 e vamos multiplicar a função g por um número real a2, somar isso e igualar a zero. Dessa forma, a1 vezes f mais a2 vezes g igual a zero.
A função f é 5 cosseno de t. Então, teremos isso. A função g de t, nós mostramos que ela é igual ao cosseno de t. Então, teremos A2 cosseno de t. E vamos ver, a partir dessa equação, que conclusão nós podemos tirar a respeito desses números reais A1 e A2. Colocando o cosseno de t em evidência, nós temos isso daqui. Para que esta igualdade seja satisfeita, nós precisamos que esse coeficiente que está entre parênteses precisa ser zero. De onde nós tiramos, então, que o número real A2 é igual a menos 5 vezes o número real A1. Dessa forma, nós concluímos que o A1 e o A2, eles não necessariamente são iguais a zero. Por esta razão, nós dizemos que essas funções f e g são linearmente dependentes. A outra forma de determinar se essas funções f e g são linearmente dependentes ou independentes é verificar se uma função pode ser escrita como um múltiplo da outra. Nós sabemos que f de t é 5 cosseno de t. Além disso, nós mostramos que a função g de t é igual a cosseno de t. Então, nós percebemos que a função f é 5 vezes a função g, ou seja, f e g são funções proporcionais. Ou seja, f e g são funções proporcionais, portanto, essas duas funções f e g são funções linearmente dependentes. Nos cursos de geometria analítica e álgebra linear, nós também aprendemos o seguinte, que um sistema de equações lineares pode ser escrito numa forma matricial. Então, consideremos aqui um sistema de duas equações e duas incógnitas, onde as nossas incógnitas são x e y. E nós temos aqui um sistema também que é homogêneo. Nós sabemos que nós podemos escrever esse sistema na forma matricial da seguinte forma. Nós construímos aqui uma matriz formada por elementos que correspondem aos coeficientes das equações lineares. Uma matriz que é formada pelas incógnitas, de tal forma que esse produto de matrizes seja igual à matriz nula. Então, nós usamos a letra A maiúsculo para representar a matriz dos coeficientes, usamos a letra X maiúsculo para representar a matriz das incógnitas e usamos este símbolo aqui para representar a matriz nula, de duas linhas e uma coluna. De tal forma que esse sistema linear pode ser escrito na forma compacta desta forma aqui. E nós aprendemos que esse sistema terá como única solução a solução x igual a zero e y igual a zero, caso o determinante da matriz dos coeficientes, que é essa matriz aqui, tenha determinante diferente de zero. E aprendemos também que esse sistema admite soluções diferentes de zero, caso o determinante da matriz dos coeficientes seja igual a zero. Ou seja, nós temos como única solução a solução trivial, x igual a zero e y igual a zero, se e somente se o determinante da matriz dos coeficientes for igual a zero. E o sistema tem soluções não nulas se e somente se o determinante da matriz dos coeficientes for igual a zero. Lembrando que esse se e somente se significa que nós podemos usar esta informação de trás para frente, ou seja, se o determinante de A for diferente de zero, então
a única solução para o nosso sistema, que é esse daqui, vai ser a solução x igual a 0 e y igual a 0. Para relacionar essa informação ao conceito de dependência e independência linear, consideremos o seguinte exemplo. Nós temos aqui uma função f, que é exponencial de t, e a função g de t, que é exponencial de menos t. Então, como nós fazemos para determinar se essas duas funções são linearmente dependentes ou linearmente independentes? Nós pegamos a função f, multiplicamos por um número real a 1 e somamos isso com a função g de t multiplicada por um número real a 2 e igualamos a 0. Aqui nós substituímos a função f de t, substituímos a função g de t pelas fórmulas que foram fornecidas para nós e fazemos o seguinte. Considerando um t igual a t0, essa equação aqui é escrita desta forma aqui. Considerando agora um valor de t igual a t1, e considerando que esse t1 seja diferente de t0, então substituindo o t por t1, nós obtemos esta equação aqui. Com isso, nós temos um sistema de duas equações e duas incógnitas, onde as nossas incógnitas são esses coeficientes A1 e A2. Então, com isso, nós montamos as nossas matrizes. E elevado a T0 vai ser o elemento 1, 1 da matriz, E a menos T0 vai ser o elemento 1, 2, E elevado a T1 vai ser o elemento 2, 1, e E elevado a menos T1 vai ser o elemento 2, 2. Então, essa matriz dos coeficientes é aquela matriz que nós chamamos de A maiúsculo. As nossas incógnitas são A1 e A2, que estão representadas aqui nessa matriz de duas linhas em uma coluna. E nós temos um sistema homogêneo, portanto, esse produto de matrizes tem que ser igual à matriz nula. Então, para determinar se essas funções f e g são linearmente dependentes ou independentes, o que nós precisamos fazer é calcular o determinante dessa matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Se nós mostrarmos que o determinante dessa matriz é diferente de zero, então significa que o A1 é igual a zero e o A2 é igual a zero necessariamente. Ou seja, significa que as nossas funções f e g são funções linearmente independentes. Se o determinante dessa matriz A for igual a zero, então significa que os valores de A1 e A2 podem ser diferentes de zero. E nós teremos então a situação em que as funções f e g são linearmente dependentes. Então, calculando o determinante dessa matriz A, nós temos isso daqui. E nós precisamos mostrar que isso aqui ou é zero ou é diferente de zero. Então, vamos simplificar esta equação. Colocando a exponencial de t0 em evidência, nós temos isso daqui. Colocando a exponencial de t1 em evidência, nós obtemos isso daqui. Bom, a exponencial de t0 é diferente de zero para qualquer valor real de t0. Da mesma forma, a exponencial de t1 também é diferente de zero. Entre parênteses, nós temos essa exponencial menos essa exponencial. E dada a natureza das funções exponenciais, nós sabemos que isso daqui é diferente de zero. Por quê? Porque t1 é diferente de t0. Então, aqui nós temos um produto de três quantidades que são diferentes de zero. Portanto, o determinante da matriz A, que é a matriz dos coeficientes, é diferente de zero. Então, dessa forma,
O nosso sistema de equações tem como única solução a solução A1 igual a 0 e A2 igual a 0. Se A1 é igual a 0 e A2 é igual a 0 necessariamente, então isso significa que essas duas funções f e g são funções linearmente independentes. Ou seja, a exponencial de t e a exponencial de t são linearmente independentes para todos os valores reais de t.